Pegar, brincadeira. Vamos lá, vamos ler a Bíblia, que é o que eu quero falar aqui nessa manhã. Põe no telão aí Mateus 26, 36. Jesus ora no Getsemane. Então Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsemane e disse: sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Para aqui um pouquinho. O que é que foi que Jesus disse? Para eles e ficarem Jesus disse para eles assim: durmam aqui? Não, para sentar. Irmão, sentar é uma coisa, dormir é outra. Amém? Tem gente que não entende isso. Senta, dorme. Tudo bem. Mas Jesus falou só para se sentar aqui. Sentem aqui. Levou consigo, ele deixou ali os 8, e agora está levando consigo o trio. Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, Tiago e João. E começou a ficar triste e angustiado. Então perceba bem, Jesus não estava triste e angustiado, ele ficou triste e angustiado, ok? Minha alma está profundamente triste e a ponto de morrer, disse ele. Fiquem aqui e vigiem comigo. Um grupo para se assentar, um grupo de 3 entrarem junto com ele em outro ambiente. E a declaração não é para se assentar, agora é para vigiar. Perceba as colocações da boca de Jesus. Tem gente que Jesus vai falar: olha, agora você senta aqui, analisa, aprenda. E outro grupo, Jesus vai dizer: olha, é para chegar perto e vigiar comigo. Eu preciso que vocês estejam comigo nessa batalha. E isso é muito interessante, porque o verso 31 vai dizer: ele avançou um pouco, ou seja, na mesma direção, ou próximo dos 3 estarem vendo-o. Os 3 estavam vendo Jesus orar. Os 8 talvez não, mas os 3 estavam bem próximos dele. Bem próximo. E ele vai dizer: curvou-se com o rosto no chão e orou. E o que ele orou? Meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice, contudo, que seja feita a tua vontade e não a minha. Depois voltou aos discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar, são os 3, Pedro, Tiago e João, os íntimos. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora. Disse ele a Pedro: vigiem e orem para que não cedam à tentação, pois o espírito está disposto, mas a carne é fraca. Então os deixou pela 2ª vez e orou: meu Pai, se não for possível afastar de mim este cálice, sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Quando voltou pela 2ª vez, você está se identificando aqui? Junto comigo? Tem hora que eu falo assim: ore meu filho, vigie, a gente está dormindo. Aí Jesus volta, Jesus fala, Jesus volta. E aí Jesus encontrou-os dormindo de novo, pois não conseguiam manter os olhos. Você já passou por isso? Vou orar, tem uma tonelada em cima dos teus 2 olhos. Aí ele fala assim: mantenha aberto, vigilante, anda, né? Dá uma caminhada na casa, não fica sentado nem ajoelhado, porque se você ajoelhar ali no sofá, no chão do sofá, e curvar a cabeça no sofá, em 30 segundos você já está roncando. Então tem hora que você vai ter que ficar de pé, andar, se movimentar para o sono ir embora. E ele está dizendo agora, no verso 42, então os deixou pela 2ª vez e orou: meu Pai, se não for possível afastar de mim esse cálice, sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Quando voltou pela 2ª vez, encontrou-os dormindo de novo, pois não conseguiam manter os olhos abertos. Foi orar pela 3ª vez, diga assim, 3ª vez, dizendo novamente as mesmas coisas. Diga as mesmas coisas, diga assim, as mesmas palavras, as mesmas instruções, pois não conseguiam manter os olhos abertos. Eu estou repetindo propositalmente. Foi orar pela 3ª vez, dizendo novamente as mesmas coisas. Em seguida, voltou aos discípulos e lhes disse: como é que vocês ainda dormem e descansam? Vejam, chegou a hora. O Filho do Homem está para ser entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se e vamos. Meu traidor chegou. Pai, nos ajude nessa palavra. Nós não queremos dormir.
no momento em que o Senhor nos chama para orar. Nos traz essa visão essa manhã. Pelo poder da tua oração, queremos viver dia e noite, em nome de Jesus, amém? Amados, o Monte das Oliveiras, esse ambiente aqui, onde era o Getsemane, podemos dizer que era o jardim particular de Jesus. O jardim do Éden, lá em Gênesis, seria o jardim particular de Deus com Adão e Eva, lá na criação. E Deus vinha e se relacionava com esse casal todos os dias. Da mesma forma, nós temos um novo ambiente, onde Cristo estaria desenvolvendo ali, também nesse local, um tempo de oração e de busca ao seu Pai. E é interessante porque Jesus vai se retirar para esse lugar com uma certa frequência. Se você ler João 18, verso 2, na NVI, vai dizer assim: ora, Judas o traidor conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se reunira ali com os seus discípulos. Então, o jardim do Getsemane, ele não era um lugar onde nós temos uma multidão de pessoas frequentando com certa frequência aquele ambiente. Esse ambiente do jardim do Getsemane é um lugar onde Cristo separava um tempo para estar com o Pai, mas ele também trazia os íntimos, ele trazia os seus discípulos para que pudessem não somente vê-lo orar, mas estivessem também em um ambiente de oração. Muitas coisas foram reveladas ali aos discípulos, muitas coisas foram trazidas como força, como renovação no coração e na alma de Jesus Cristo nesse ambiente. E é interessante porque até nesse lugar Jesus ministrou um sermão. É profundo isso porque o nome Getsemane, você já conhece isso, eu já preguei sobre isso. Prensa de azeite, ou esmagamento das azeitonas. É uma prensa, é um lugar que vai se fechando. É um lugar, é como a sanfona. Você já viu a sanfona, o som lindo que ela tem quando abre, mas é um outro som quando ela fecha. Em muitos momentos temos essa perspectiva na vida, quando não somos pensados e pressionados ou esmagados, é um som na nossa vida. São os lírios do campo, a gente ouve os passarinhos, a gente vê as águas tranquilas, os pastos verdejantes, mas quando a sanfona fecha, quando a prensa chega, você percebe que o som muda, você percebe que o dia mal chega, você percebe que você está sendo tratado por algo está acontecendo dentro de você, e aparentemente o som é outro, mas a voz de Deus é a mesma, a sua voz é como a voz de um trovão, a sua voz é o som todo-poderoso. Quando Ele ordena, a bênção acontece. Quando Ele determina as bênçãos da sala do trono para a sua igreja, acontecerá. Quando Deus fala, todos terão que ouvir. A Bíblia diz que quando Ele chegar na pessoa de Cristo sobre as nuvens, todo joelho terá que se dobrar, toda língua terá que confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Aleluia. Então eu percebo claramente de que a voz dele não muda, mas o processo dele muda. Então não valorize Deus só quando a sanfona está abrindo. Não valorize Deus só quando a prensa ainda não está no seu funcionamento. Mas valorize Deus com ou sem a prensa. Quantos querem aprender assim com Deus hoje aqui, amém? Eu creio poderosamente nisso, que Deus está nos ensinando. Há um momento na vida de cada filho de Deus, que a prensa, o lugar do esmagamento é uma realidade. Eu tenho lidado alguns anos com esse movimento, com essa ação do esmagamento, não somente em nós, mas em vidas, famílias, casamentos, relacionamentos. Pessoas que chegam assim: pastor, a prensa está doendo, pastor, está difícil, pastor, eu não consigo enxergar a esperança, pastor, eu não consigo perceber. E aí foi interessante, porque no final do ano passado, nós reunimos a liderança toda, para um tempo de gratidão, e fomos para uma chácara. A Mara localizou essa chácara, a gente nunca tinha ido ali, e fomos até aquele lugar,
Quando nós chegamos lá, eu vi uma cobertura, e eu vi um tanque gigantesco, assim, um lugar redondo. Eu olhei, eu falei assim, meu Deus, que coisa diferente. Mas dentro de mim, eu falei assim, peraí, isso está parecendo com a imagem que eu vi do tanque de prensar azeitonas. Irmãos, não era o tanque. Aí chamei o proprietário e falei assim, isso aqui é um tanque de prensar azeitona? Ele falou assim, era. Ele está sem funcionar já há muitos anos. Eu falei, quanto tempo tem isso? Ele disse assim, tem mais de 100 anos. Tem pessoas que eu conheço que foram prensadas a vida inteira, desde quando nasceram até o túmulo. Mas o que ficou das marcas dessa pessoa foi um aroma. Foi um aroma glorioso. Pastor, eu estou sendo prensado há 10, 15, 20, 50, 60 anos. O aroma que vai sair. O melhor azeite vai sair. Eu quero declarar sobre a tua vida. Fale assim com as suas mãos para o alto. Não importa o tempo da prensa das azeitonas na tua vida. O que importa é que o melhor óleo vai ser extraído desse tempo. O melhor será extraído para o único, aquele que recebe toda a honra e toda a glória e todo o louvor. É no tempo da prensa que sairá o melhor azeite no meio do povo de Deus. Isso vai acontecer na sua casa, na sua família. É interessante porque nessa introdução a parábola do bom samaritano, moribundo, é restabelecido quando passam vinho e óleo nele. Isso aqui é muito importante. Entendermos que a prensa das azeitonas significa algo na palavra de Deus por meio do Espírito Santo. Olha isso. A ação do Espírito sobre nós muitas vezes é como esse óleo medicinal. Foi ali que aquele homem foi ministrado e a cura chegou sobre ele, o bálsamo chegou sobre ele. E lendo isso e meditando sobre isso, algum tempo atrás eu falei sobre esse processo que acontece com a prensa das azeitonas. E tem 4 processos, quando aquele tanque prensa. A primeira prensa das azeitonas, fabricava-se o óleo. A primeira prensa das azeitonas, ao serem recolhidas, colhidas, era colocado naquele tanque e a prensa vinha e esmagava aquelas azeitonas. E é interessante porque esse óleo não era usado em ninguém que prensava. Não era utilizado na casa ou naquele ambiente pelo qual a pessoa colhia. Essa primeira fabricação, ela era dedicada ao templo. A primeira prensa não era para as pessoas, a primeira prensa era para Deus. O templo era o lugar onde Deus se manifestava. E é interessante porque a segunda prensa é o óleo usado para fazer comida. Esse óleo era utilizado para também gerar remédios e ungüentos. Então o óleo vinha para ter ali o preparo do alimento, mas também era feito a partir desse trabalhar medicinal, onde as pessoas passavam nas suas feridas, traziam um bálsamo sobre elas e a cura chegava. Isso é importante porque faz todo sentido pessoas enfermas, pessoas que estão vivendo na pele as suas emoções, pessoas que estão dolorosas por dentro. Vem esse unguento na pessoa do Espírito Santo e começa a soprar, e começa a reanimar, e começa a curar você por dentro e transformar o seu interior. Mas a terceira prensa envolvia o quê? O combustível para acender as lamparinas. Você sabe que não existia esse tipo de luz, de iluminação que temos aqui. Então eram as lamparinas dentro das casas. Jesus vai mostrar um momento em que, ensinando, de que as lamparinas, elas não poderiam ficar debaixo das mesas, escondidas, mas deveriam ser colocadas no alto, em cima, para que pudesse iluminar toda a casa.
Quando uma igreja, um povo, ele é como uma lamparina de Deus, ele é cheio do óleo da unção, ele está mergulhando na palavra de Deus, ele não se esconde debaixo de uma mesa, mas ele está num lugar alto, para que todo aquele ambiente possa ouvir a palavra, possa entender a palavra, possa experimentar o Deus que aquela pessoa carrega. Então cristãos que são molhados, encharcados, que foram marcados e carregamos esse privilégio, somos filhos de Deus, não vão se esconder debaixo das mesas, mas estarão sim em lugares posicionados, para que ali o nome do Senhor seja honrado e glorificado. Mas a quarta prensa envolve, que é o último processo, envolvia o sabão. As mulheres recolhiam aquelas pedras já no último dos processos das azeitonas esmagadas, e aquele sabão era para lavar o corpo, lavar as roupas, lavar objetos, e por isso que elas iam para as beiras dos rios, e ficavam ali, às vezes, uma manhã inteira lavando. O que significa tudo isso, pastor? A prensa das azeitonas, seu primeiro processo, tem a ver com que o Espírito que entra em nós somos consagrados à obra de Deus. A segunda prensa, ela envolve que esse óleo que está em nós simboliza o alimento para nós, é o remédio para a nossa alma, para a nossa vida. Você é morada, é templo do Espírito Santo de Deus. Mas a terceira envolve também esse movimento do Espírito gerando em nós essa consciência de sermos lamparinas do nome de Jesus, e o sabão envolve a purificação. Olha só o que eu falei para você aqui nessa manhã, uma prensa das azeitonas, 4 processos. A grande pergunta é, qual processo você está? Não, pastor, eu estou super bem na vida, eu estou sem nenhuma enfermidade. Mas você está pegando sabão e lavando e se purificando todo dia? Será que nós estamos entregando o melhor para o único como Maria? Será que estamos olhando para aquilo que de fato importa, que é a presença do Senhor? Ou será que nós estamos negligenciando esses 4 processos em nós, porque ele é individual, para depois ir para o coletivo? E meditando sobre isso, entendi claramente, para essa manhã, que eu creio que estamos sim aos pés do Senhor, nós somos renovados pelo seu Espírito, o Espírito nos ungiu, Ele marcou as nossas vidas, continua renovando o nosso coração, mas eu creio que dentro dessa visão de renovo do Espírito, dessa visão do Senhor sobre as nossas vidas, Deus deseja que a gente possa experimentar um testemunho que venha dEle, para que vidas possam enxergar, presenciar e saborear. Porque a Bíblia diz em Atos que nós somos o quê? Testemunhas fiéis do Senhor. Sejam minhas testemunhas. Então, quando as pessoas olharem para a igreja, o que elas têm que ver? A igreja ou o óleo? O que as pessoas têm que ver, enxergar? As pessoas ou Cristo, que significa ungido? O ungido é o quê? É uma marca que veio do Espírito Santo sobre a sua vida, não era nome, mas era uma autoridade que veio sobre a sua cabeça, sobre os seus ombros, como diz Isaías, repousará sobre ele o Espírito Santo, sobre os seus ombros. Isso aconteceu no batismo, e foi somente depois dessa ação, desse ato do Espírito, que Cristo começou seu ministério. Amada igreja, é impossível sermos igreja sem o Espírito Santo, é impossível sermos filhos sem o Espírito Santo, é impossível sermos uma família saudável, vívida, poderosa em Deus, sem a presença do Espírito Santo de Deus. Por isso hoje, todos nós podemos ser marcados por esse Espírito. E se você está achando que a sua vida está com um pouquinho de azeite, nessa manhã, o recipiente vai transbordar novamente. Eu creio nisso. Pastor, como a gente faz isso? A gente precisa entrar no Getsemane de novo. Eu quero experimentar isso de novo hoje. Eu quero entrar no Getsemane. Por isso, por que o Getsemane tem sua importância? Primeiro, o jardim do Getsemane foi um lugar significativo para Jesus no campo da oração. O Getsemane foi um lugar especial para Jesus.
como um campo de oração, um lugar de oração. Eu queria que você trouxesse aí, quem é que lembra quando o filme Quarto de Guerra surgiu? Quem lembra? Quem assistiu esse filme, né? Quem não assistiu, fale assim com a sua mão, não assistiu, não sabe o que eu estou falando. Entra lá, pesquise esse filme, assista. Quando esse filme foi lançado no cinema, houve um movimento, um despertamento para a oração dentro dos quartos. Teve gente que tirava foto dos quartos com os papéis depois do filme. E o filme é uma inspiração. O filme sacudiu a igreja brasileira também. Eu também tenho sacudido vários países do mundo. Ela trouxe uma visão, um alinhamento novamente de uma idosa que pegava os pedidos da igreja. Eu quero que você entenda a função dessa idosa, ou o chamado também para ela. Ela recolhia os pedidos e ela ia para aquele quarto de guerra, que era um ambiente que ela desenvolveu e criou. E ali ela colocava, escrevia na parede ou nos papéis e colava, e ela ficava ali até Deus ministrar o seu coração. Eu quero que você guarde isso nessa manhã. Essa idosa entrava no seu Getsemane, e enquanto Deus não trouxesse uma resposta a ela, ela não sairia de lá. Pastor, por que muitas vezes não conseguimos receber as respostas de Deus? Por que muitas vezes não conseguimos vivenciar uma vida de oração? Por que paramos de orar? Porque o Getsemane, ou lugar de guerra, ou quarto de guerra, se transformou em um monte de entulhos. Eu estava pregando semana passada aqui, eu falei da restauração do templo lá de Ageu. Eu recebi uma mensagem ontem, um texto gigante. Uma irmã que estava no culto aqui, não é mesmo da nossa igreja, estava aqui, ela está no processo. E ela escreveu: pastor, há mais de 12 ou 15 anos atrás, eu tinha um quartinho de guerra, de oração. E eu vi aquela palavra, eu só lembrava daquele bendito quarto. Quando ela chegou em casa, ela abriu a porta, era um lugar, sabe de quê? Depósito. Você está entendendo? E ela falou assim: pastor, veio um raio no meu coração naquela palavra. Sabe o que ela fez, irmãos, para a glória de Deus? Ela limpou o quarto na segunda-feira. E ela falou: pastor, eu quero que o senhor venha aqui com a pastora Débora, porque eu quero que o senhor ore comigo aqui, com a minha família aqui dentro. Esse aqui, pastor, vai ser o meu quarto de guerra de novo. Irmãos, em nome de Jesus, Deus está levantando, para abrir o Senhor, não, Deus está levantando uma igreja, um povo, que vai voltar para o quarto de guerra. Mas precisava de uma idosa? Claro que não. Jesus em Mateus 6 já disse isso há mais de 2000 anos atrás. Ele ensinou isso. Ele declarou: quando você quiser orar, entra no teu quarto, fecha a porta, se ajoelhe ali, e o Pai que te vê em secreto te recompensará. Já está escrito. É que durante o processo a gente vai colocando alguns lixos, alguns desejos pessoais, algumas coisas, e a gente vai dizendo assim: olha, isso aqui é mais importante guardar do que guardar o tempo de oração ao meu Deus que me salvou. Quem está entendendo isso aqui nessa manhã? Você está disposto? Irmãos, o Getsemane foi um lugar de guerra, um jardim de guerra, um campo de batalha que tem tudo a ver conosco nessa manhã. Precisamos entender que muito do que Jesus passou naquele ambiente, no jardim, tem a ver conosco. Saiba que o nosso destino eterno foi batalhado ali, naquela oração no Getsemane. Olha que interessante isso. Ali no Getsemane, Jesus não orou só uma vez, mas foi insistente e perseverante. Foram 3 vezes orando pelas as mesmas palavras saindo da sua boca. Ali Jesus não passou o cálice, mas ele bebeu todo o cálice. Irmãos, o Getsemane foi o lugar em que Deus estava preparando o Filho para daqui a pouco tempo ele experimentasse, antes literalmente, mas no Getsemane ele experimentasse espiritualmente. Por isso que do seu corpo estava saindo como gotas de sangue, a pressão que estava sobre ele.
Então ele ora a Deus naquele ambiente, não era para fugir do propósito, ele ora a Deus naquele ambiente para receber a orientação, o renovo, a palavra, porque Jesus sabia que ele não poderia deixar de ir para a cruz. Então no Getsemane Deus estava trabalhando nele, no Getsemane Deus estava mexendo nele, no Getsemane Deus estava afirmando com ele, no Getsemane ele estava dizendo: Senhor, se possível, mas que seja feita. E Deus responde as duas orações: o se possível, mas que se cumpra a tua vontade. Coloca para mim, por favor, João 18:11, 1 Pedro 2:24. Olha o que diz esse texto. Judas, o traidor, Jesus, porém, disse a Pedro, João 18:11. João 18:11. Jesus, porém, disse a Pedro: guarde sua espada de volta na bainha. Acaso não beberei o cálice que o Pai me deu? Que Pedro fica furioso quando vem aquele soldado. E Jesus disse: acaso você vai querer entrar na frente de novo? Eu sei que eu tenho que tomar o cálice. Mas por que Jesus vai orar? É porque esse ambiente era o ambiente que o Pai estava com ele. Pai e filho. O teu tempo no Getsemane não é você com teu irmão, não é você com seu pai terreno, não é você com a sua mãe, não é você com pessoas imperfeitas. O tempo no Getsemane é você com o Pai, o Pai celestial, o Pai poderoso, o grande, irmãos, não é o pequeno, é o grande. Eu sou o Elohim, o Adonai, o grande Deus todo-poderoso, aquele mesmo que disse: Moisés, vai até Faraó e diga para ele lá, deixa o meu povo sair para me adorar. Quem está mandando? Você não, o grande eu sou me enviou. No Getsemane, Deus continua afirmando a você: eu sou grande, eu sou poderoso, eu continuo ainda no controle de todas as coisas. No Getsemane, Deus dá visão. No Getsemane, Deus dá autoridade. No Getsemane, Deus alinha o teu coração ao coração dele. E no Getsemane nós aprendemos a orar. Oh Deus! 1 Pedro 2:24. Olha que lindo. Ele mesmo carregou nossos pecados em seu corpo na cruz, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas somos curados. Isaías 53 vai declarar isso. O profeta dizendo mais de 700 anos, aliás 700 anos antes, e dizendo que Cristo levou sobre si as nossas transgressões, os nossos pecados, as nossas enfermidades. Irmãos, hoje à noite eu vou pregar sobre a oração que traz cura. Irmão, se você conhece alguém doente, traga. Deus me mostrou, vai ter gente saindo daqui curada 100%. Traga, convide, manda lá a imagem. Olha, hoje à noite convida do jeito que você quiser. Só convide alguém, pelo amor de Deus. Fala assim: hoje à noite Deus vai se manifestar naquele lugar, porque vai ser noite de cura. Não é cura, irmão, só física, é cura na alma, é cura no espírito. Hoje eu posso imaginar e ver claramente Deus salvando vidas. Sabe por quê? Porque Deus está usando você que já está curado, você que já está salvo, você que já foi marcado pelo óleo precioso da unção. Você carrega o privilégio de ser um filho de Deus, aleluia. A expressão de Jesus aos discípulos: assentai-vos, chama a atenção. Mas Jesus não disse: durmam. Assentem-se aqui comigo. E é interessante porque Jesus levou os três para um lugar mais próximo ali no Getsemane. Grave essa frase no seu coração: os íntimos alcançam os segredos do coração do Pai. Só os íntimos. Olha o que está no Salmo 25. O Salmo 25 para nós, mostra para nós claramente essa visão que os íntimos desenvolvem. 25:11. Olha o que esse texto nos mostra. Por causa do teu nome, ó Senhor, perdoa meus pecados, que são muitos. Irmãos, quando nós temos intimidade com Deus, nós falamos isso com Deus: Senhor, está aqui, ó, pode perdoar. Mas há outro verso no capítulo 25 que mostra para nós que os íntimos conhecem os segredos do coração de Deus.
14? 14. Eu passei errado. O Senhor é amigo dos que o temem. Olha isso aqui. Ele lhes ensina a sua aliança. Em uma outra versão vai dizer que ele ensina, ele reconhece, ele fala, ele desenvolve os segredos da sua aliança aos íntimos. Íntimos são amigos. Jesus nunca quis, irmãos, que nós fôssemos irmãos. Porque irmão na Bíblia, irmão, dá problema. Já começou com a família de Adão e Eva, um matando o outro. Os irmãos de José traíram ele, deram como morto. E você vai ver uma sequência. Os irmãos ali de Moisés, tramando contra ele, lepra em Miriam. E você vai ver os irmãos de Jesus, falando mal dele. Então Jesus não quer que a gente seja irmão. Jesus quer que a gente seja uma família, cujo ele é o pai. Porque quando a gente foca nos irmãos, a gente esquece muitas vezes que o pai é perfeito. Então eu começo a guerrear. Não, irmãos, vamos mudar essa mentalidade. Nós temos uma aliança com Deus e uma aliança com o próximo. E isso é o que vai fazer diferença sobre nós. E no Getsemane isso é revelado a Ele. É interessante isso na minha vida, porque há pessoas que não vão ver e ouvir, mas não vão querer viver. Há pessoas que vão querer ver e ouvir, mas outras não vão querer. Quando eu percebo isso na palavra de Deus, o segundo grupo, ao invés dele ficar assim assentado, mas de uma forma que ele prestasse atenção, ou estivesse copiando o mestre, esse povo se distrai. Mas o segundo grupo são os íntimos. Então eu tenho algo para te falar, até os íntimos poderão se distrair. Até os próximos de Deus poderão se distrair. Não pense só que aquele que está lá, fora do aprisco, aquele que está distante de Deus, aquele que está em pecado, não é só esse não. Os líderes, os íntimos, aqueles que estão à frente de rebanhos, aqueles que estão em movimentos grandiosos, esses também poderão se distrair quando o Getsemane não for prioridade para eles. Deus tem misericórdia de nós. Há momentos que vamos entrar no jardim do Getsemane e fazermos como Jesus. Eu não posso dormir enquanto a batalha está comendo solta. Irmãos, com todo carinho, tem gente doente dentro da sua casa, e você não está orando nem pela pessoa, quanto menos entrando no Getsemane. E a gente diz assim, na hora de Deus acontece. Claro que é na hora de Deus. A questão é, tem alguém batalhando para chegar nessa hora de Deus também? Para entender essa hora de Deus? Jesus disse, se possível, passa de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. Irmãos, foi exatamente essa segunda parte que Deus respondeu. Irmãos, Ele está dizendo assim, Senhor, passa de mim um cálice. E Deus diz assim, não vou passar, tem que beber todo ele. E que seja feita a tua vontade, a minha vontade é que você beba o cálice. O pai falando para o filho, como é que você entende um negócio desse? Por quê? Porque tinha um propósito, amada igreja. Então quando você pode estar entrando em sintonia, orando a Deus assim, Senhor, passa de mim esse problema. E Deus assim, não meu filho, eu não vou você passar por esse problema. Você vai enfrentar esse problema vai ser um testemunho, e você vai ser glorioso, poderoso em obras, e o meu nome vai ser glorificado. Agora tem certas circunstâncias, que Deus pode dizer assim, olha, vai ficar mais tempo. É difícil, mas Deus disse, você vai beber o cálice da morte. Pensar que Deus, irmãos, juntou, isso aqui é muito forte, todos os pecados, mazelas, maldades do mundo inteiro, adúlteros, pedófilos, todos, ladrões, corrupções, Deus pegou todas essas ações pecaminosas, e falou assim, tudo isso, meu filho, é o cálice da minha ira, e você vai tomar. Por isso, amados, que Cristo teve que ir para o Getsemane. Jesus lançaria sobre ele, ou Deus estaria lançando sobre ele, tudo de uma vez só.
Mas foi lá na cruz, irmãos, que Jesus está trazendo tudo isso. Ele vai dizer: Pai, por que me abandonaste? Mas Cristo não fica só na verbalização que Davi disse em Salmo 22. Cristo também disse: está consumado, tetelestai, a ti entrego o meu espírito. Não foi a morte que matou Jesus, foi Jesus que se entregou àquele propósito, e nesse propósito Ele nos deu vida, e vida abundante. E louvado seja Deus, que no terceiro dia o túmulo rolou, Ele ressuscitou dos mortos, aleluia. Irmãos, foi no Getsemane que Jesus venceu a morte, foi no Getsemane que ele foi renovado, foi no Getsemane que o Pai falou com ele, foi no Getsemane que ele teve intimidade, força, vigor, e dizendo: eu não vou parar, porque essa é a vontade do meu Pai. No Getsemane, em segundo lugar, eu entendo que esse jardim foi o lugar que Jesus levou os seus discípulos. Irmãos, o Getsemane não foi um lugar só para Jesus, foi para os íntimos. O texto diz que ele levou todos os discípulos, mas 3. E aqui é algo assim muito sublime para nós, porque esses 3 visualizaram o monte da transfiguração. Os únicos que viram Moisés, Elias e o Cristo na montanha, o Pai falando. Foram esses 3 que estiveram naquele ambiente, quando Jairo chega desesperado e a sua filha está para morrer. Jesus fala assim, quando ele chega em casa: ela não está morta, ela está dormindo. O pessoal riu. Jesus fala assim: então saiam todos os incrédulos, todos, e só vai ficar aqui os 3 comigo. Deixa eu falar uma coisa: tem ambiente que você não vai presenciar a glória por causa da incredulidade. Você riu na hora que era para crer. Com Sara foi assim. Como que eu vou ser mãe? Eu sou estéril, você está falando que eu vou ser mãe, mas eu já tenho quase 100 anos, Abraão também. Como isso? Como? Então porque você riu, esse vai ser o nome dele. Do teu riso de incredulidade, o nome do teu filho vai ser aquele que dá risada. Você não crê, mas talvez temos pessoas aqui, e aqui por isso que Jesus chama os discípulos. Ei, eu quero vocês comigo nessa hora difícil. Amada igreja, nós precisamos nos unir como uma família, para batalharmos as lutas uns dos outros. Jesus Cristo podia dizer: eu vou sozinho, fiquem lá na aldeia, vão evangelizar. Eu agora não, mas quando ele chega no Getsemane, ele diz: a minha alma está amargurada, eu estou numa profunda tristeza, algo está tentando me consumir. Vão comigo, vão orar comigo, fiquem aqui os 8, mas os 3 vão comigo. Agora vocês vão vigiar aqui, e vão olhar, e vão ficar atentos, ou seja, não se distraiam, não percam o foco, eu vou orar. É como se Jesus estivesse também dizendo nessa visão atual: pelo amor de Deus, não parem de vigiar. A Bíblia diz: vigiai e orai. A Bíblia diz: permaneçam focados. Olhem para mim, se eu estou olhando para Cristo, Cristo está ajoelhado, eu me ajoelho. Há um tempo atrás eu estava aqui no altar, e eu fui tão tomado por Deus no meio dos louvores, que eu corri para cá, me ajoelhei, e de repente eu senti uma mão nas costas. Eu pensei que era um anjo, pensei que era um monte de coisa. Quando eu olhei para o lado, era minha filha, Laura. E ela com a mão, e alguém tirou uma foto. E a minha filha estava em lágrimas. Papai está ajoelhado. Filha vai ajoelhar. Papai está chorando. Filha vai chorar. Quem está entendendo isso aqui nessa manhã? O teu pai que está chorando, filho, chora com ele. O teu pai está desesperado, se desespera lá, vai com ele, enfrenta aquela batalha. Pai, eu estou contigo nessa loucura aqui, nós vamos entrar juntos. O pastor está com uma visão, irmãos amados, entra junto, vamos somar, vamos entrar. Não fique pensando que é o pastor, que é isso, que não, é só a visão de Deus. Nós, se nos juntarmos, se nós casarmos essa aliança do Senhor, irmãos, o inferno será saqueado todo dia. Essa casa será casa ainda mais de oração. Os perdidos serão achados, os enfermos serão curados. Por quê? Porque a igreja estará unida num só batismo, numa só fé, num só propósito. Aleluia!
o tempo da angústia chegou. Jesus disse: olha, eu estou angustiado. Você já reparou que pessoas que estão próximas a nós estão chorando? Eu tenho crise com isso. Se eu entrar na igreja e ouvir alguém chorando, eu paro tudo. Vem cá, o que está acontecendo? Não, pastor, só quebrantamento. Amém. Mas e se for uma dor na alma? E se for uma perda que não consegue esquecer? Clama. Eu estava aqui conversando com a minha querida irmã ali. E ela disse: pastor, estou aqui com o negócio no meu dedo. Eu falei assim: a senhora não poderá vir à noite, mas a senhora vai assistir. E eu creio que a senhora será curada. E ela já sorriu. Ela diz amém. A minha irmã dela, amém. É esse espírito de unidade na igreja. É você chegar aqui e não procurar cadeira. É procurar alguém e falar assim: como é que você está, amado? Como é que você está, amada? Olha, rapaz, que semana difícil. Vem cá, vamos nos juntar igual a Débora fez aqui. Junta assim, 2, 3 aí. E já fala assim: você está com alguma coisa, está com alguma luta. Eu estou com uma dificuldade assim, vamos orar agora. Porque eu creio que Deus se manifesta no meio da oração. Deus se manifesta no meio dos louvores. Deus se manifesta quando a sua igreja está em unidade. A unidade atrai o favor de Deus. A unidade atrai o céu sobre a terra. A unidade atrai o sobrenatural sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Uma casa dividida não ficará de pé, mas uma casa unida, o céu desce lá, o céu se manifesta lá. Eu declaro sobre a Alameda Santa Felicidade, sobre as suas casas e familiares, a unidade atrairá as bênçãos de Deus sobre a sua cabeça, em nome de Jesus. Vai atrair. Jesus estava falando: chorem comigo, sofram comigo. A angústia, irmãos, eu não sei. Jesus nunca disse isso na história. Em 3 anos e meio, ou talvez 33 anos. Foi naquele momento que ele disse: chorem comigo. E não choraram. E não sofreram. Quando eu meditava nisso aqui, irmãos, eu entrei em prantos. Eu falei: meu Deus, foi o único momento que Jesus disse: olha, sofram comigo agora. Irmão, tem parente que está gemendo perto de você. Gemendo. Como família de Deus, não podemos dormir diante das dores, angústias e sofrimento das vidas que estão perto de nós. Sabe, houve um momento na Inglaterra, eu acho que é 1727, 29. Os irmãos Wesley se juntaram, chamado Clube Santo. Faixa etária de 17 a 20 anos. Inglaterra estava vivendo, irmãos, uma seca espiritual, uma mornidão, um desastre. Esses jovens se juntaram numa casa. E esse movimento começou a tomar forma, ao ponto de Deus levantar Wesley como esse cabeça do movimento metodista. Irmãos, esse homem orava de 3 a 4 horas por dia. O que a Inglaterra viveu naquele período que esses homens se colocaram diante de Deus, você acha que ficou só neles? As pessoas começaram a chegar, porque 5 pessoas disseram: não vamos parar de clamar até que Ele venha. Lá no Getsemane da tua vida, comece a clamar, põe um louvor lá. Esse, por exemplo: até que Ele venha, nós não vamos parar de clamar. E Ele vem, irmão. Ele vem. Recentemente eu tive uma das experiências mais lindas da minha vida, dizendo: Senhor, eu preciso de Ti. Irmãos, é como se fosse uma tocha vindo dentro de mim assim, mas eu saí igual um leão daquele tempo. Às vezes, irmãos, Deus não vai te trazer uma resposta que você anseia. Deus só vai impulsionar e encher o teu coração para você enfrentar aquele problema. É só isso que Deus pode fazer. Tem momentos, sabe, nós fizemos alguns movimentos de oração nas praças, Praça da Ucrânia, anos atrás. As caminhadas de oração que o Pai nos ensinou. Irmãos, eu nunca vou esquecer. A gente estava próximo à Praça da Ucrânia. Veio uma moça
eu com 2 jovens, e ela veio, eu falei assim, meu Deus, o que essa mulher tem? E Deus falou no meu coração, essa mulher perdeu o cachorro dela. Eu falei, meu Deus, vamos orar. E a mulher está vindo. Quando ela chegou próxima de nós, eu falei assim, vocês vão falar assim, moça, a gente pode orar por você? Só vai falar isso. Quando ela chegou próxima, eu falei, moça, a gente pode orar por você? Ela falou assim, ela começou a chorar. E aí o Espírito Santo confirmou no meu coração. Quando eu falei assim, olha, a senhora está muito triste, porque a senhora teve uma perda. E a perda foi um cachorrinho. Aquela mulher falou assim, não. Aquela mulher entrou em parafuso. Como assim, gente? Eu nunca vi vocês. Eu nunca conversei com vocês, eu nunca passei nessa avenida aqui, eu nunca entrei aqui, eu sempre entrei de um lado e do outro. Hoje eu entendi de entrar aqui, eu falei assim, não foi a senhora que entendeu, foi o GPS do Eterno que direcionou para cá, porque o Deus que é o soberano, onisciente, onipresente, onipotente, está aqui, Ele está neste lugar agora, e porque a senhora está com uma dor, independentemente de qual seja, Ele conhece a senhora pelo nome. Não falei com essa força, claro. E nós oramos por ela. Ela falou assim, eu quero receber isso na minha vida. Foi uma conversão ao Senhor Jesus Cristo. Sabe, irmãos, nós podemos pedir a Deus no Getsemane discernimento espiritual, visão para o dia. E Deus vai colocar isso no seu coração. Os jovens ontem, pela manhã, foram evangelizar de casa em casa. O movimento de evangelismo de casa em casa. Quando eles chegaram numa casa, eles estavam orando, uma pessoa chegou, o casal chegou com o carro, e eles iam sair, aquele casal estava para ver a casa para comprar, e eles falaram assim, não parem de orar, continuem orando, e aí conversaram depois ali, irmãos, quem sabe, em algum dia, em algum momento, esse casal adentra aqui, e enxerga esses jovens, olha, vocês oraram pelaquela que seria a nossa futura casa, e hoje nós estamos lá, e estamos hospedando uma célula, e eu quero que vocês vão lá, possam ir lá e vão tomar um café poderoso, vamos celebrar. Eu creio que quando os nossos vizinhos olharem para a igreja andando nas ruas, levantando as mãos santas e abençoando esse povo, algo vai entrar naquelas casas, alguém vai mexer naquele coração, e muitos, como já acontece, poderiam dizer, vocês podem orar por mim. A oração, irmãos, ela faz isso. Terceiro, o jardim do Getsemane foi um lugar que Deus não abriu mão do cálice que seria derramado sobre o seu filho. Em quarto, o Getsemane foi um lugar que Jesus percebeu antecipadamente que o movimento ou que o momento da traição chegaria. Deixa eu falar uma coisa. O Getsemane te prepara para dias maus. Jesus seria traído no Getsemane. No Getsemane. Só que ele chegou lá primeiro. Pastor, por que ninguém me avisou? Por que ninguém falou nada? Por que isso aconteceu? É porque você talvez não tenha ido para o Getsemane antes. E nós estamos indo para o Getsemane depois. Jesus foi antes. E lá, o coração dele foi tomado. E ele que disse, levantem-se. Chegou a hora. O traidor chegou. Sabe, quando eu fiquei meditando nisso, sabe por que muitos pastores, líderes, igrejas perdem o foco? Porque elas não se antecipam àquele que sabe todas as coisas. Jesus Cristo sabe o ontem, o hoje e o amanhã. E quando os pastores, líderes, quando a igreja está prostrada diante de Deus, ela não é comandada por aventuras, ela é comandada por um propósito. Irmãos, a igreja não foi chamada para ser um bando de aventureiros. A igreja foi chamada para ser uma voz que clama no deserto. A igreja foi chamada para ser um agente de transformação e de cura e de milagres e apregoar o ano aceitável do Senhor. Nós somos carvalhos de justiça plantados pelo Senhor para uma boa obra. Esse carvalho de justiça, Deus está trabalhando aqui dentro de nós para que os frutos possam acontecer. Você é um recipiente de Deus. Tem muita gente se aventurando ao evangelho.
E sabe, nós vamos ter que reevangelizar um povo. Deus ministrou isso no meu coração, sabe por quê? Porque um povo foi convertido no oba-oba, só na bênção, 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 bênção. E nós estamos tendo que reevangelizar o povo. E está tudo bem, se Deus quer assim, a gente vai fazer. Mas a pessoa chega aqui na igreja e vai assim: pastor, quer ver uma coisa diferente? Mike, fica de pé, filho, por favor. Dá um glória a Deus aí. Alexis, está aí? Cadê o Alexis? Dá um glória a Deus aí, Alexis. Marlin, dá um glória a Deus aí, Marlin. Douglas Micos, fica de pé, meu filho. Dá um glória a Deus aí. Pai, fica de pé, pai. Dá um glória a Deus. Será que tem mais alguém aqui para dar glória a Deus? Você está entendendo? Deus faz assim, irmãos. Isso. Vem, Senhor. Nós só queremos a Tua presença e nada mais. Nada mais. Ah, Senhor, por que temos que voltar para o Getsemane? Porque o Getsemane lava os meus olhos, lava os meus pensamentos, e eu ouço de novo a voz de Jesus: fazei isso em memória de mim. No Getsemane somos alinhados para celebrarmos a ceia do Cordeiro que morreu, mas ressuscitou dos mortos. É no Getsemane que os nossos olhos são lavados, nosso coração é desentulhado. Voltamos para o quarto de guerra, voltamos para o ambiente da glória de Deus e celebramos esse banquete da ceia. Não mais um corpo morto, não mais o sangue derramado, mas agora Ele que foi colocado no túmulo lá de Nicodemos, José de Arimateia, está vivo, está aqui, dizendo: eu continuo sendo o mesmo Deus, e eu continuo esperando vocês lá no Getsemane, naquele quarto de guerra. Eu quero te convidar nessa manhã. Você quer transformar o seu quarto em um Getsemane? Deixe seu lugar e vem para cá. Eu quero que o meu quarto seja um Getsemane. Eu quero que a minha casa seja um Getsemane. Eu quero que aquele ambiente seja um campo de batalha. E lá eu vou exaltar. Aleluia.